Ok, vamos desvendar isso. Geralmente, quando pensamos em construir uma carreira sólida, a primeira imagem que vem à mente é tipo a de uma escada, né? Uhum, um degrau de cada vez. Exato. Anos de dedicação silenciosa, aquelas pequenas promoções corporativas, até, bom, talvez depois de décadas, a pessoa chegar a uma posição de diretoria. É o caminho tradicional para a maioria das pessoas. Pois é, mas e se o Estado operasse com uma lógica completamente diferente? Como assim? E se ele desenhasse um processo de seleção que não é uma escadinha, mas sim uma máquina de triagem de altíssima pressão? Nossa, faz todo sentido pensar dessa forma. Uma máquina projetada para testar, sabe, os limites intelectuais e psicológicos de um ser humano logo de cara. Essa é a lente exata com a qual precisamos olhar para o nosso tema de hoje. Não estamos falando de um processo seletivo comum aqui. Estamos analisando a construção de uma autoridade estatal. É por isso que a nossa missão nesta análise aprofundada de hoje é destrinchar o que realmente está por trás da 59ª edição do concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o TJUEL. Um edital que, diga-se de passagem, é bem denso. Muito denso. Nós vamos entender qual é o perfil que o Estado exige, por que as barreiras são tão extremas e, olha, para deixar as regras do jogo claríssimas desde o primeiro segundo para quem nos ouve, tudo que vamos debater aqui é retirado única e exclusivamente do documento oficial do edital. Com certeza, é importante te frisar isso. Nada de achismos, sem rumores de corredores de fóruns. Apenas o documento oficial. E o tempo para esse nosso mergulho de hoje é absolutamente crítico. Assim, o timing perfeito, né? Exatamente. Para quem acompanha a análise de perto, a data de hoje pulsa com urgência. Nós estamos gravando exatamente no dia 1º de abril de 2026. Ontem, o gabarito preliminar da prova objetiva foi publicado. Nossa, então a atenção está no ar. Demais. Isso significa que, neste exato segundo, milhares de candidatos estão dissecando cada vírgula das questões, sabe? Preparando recursos judiciais no meio de uma verdadeira guerra. Uma guerra por 1 ou 2 pontinhos. Uhum. Pontos que podem literalmente mudar o resto de suas vidas. O que nos dá o pretexto perfeito para entender a anatomia dessa prova. Mas, antes de falarmos da tempestade, precisamos entender o tamanho do porto seguro que atrai tantos navegantes. Vamos aos números. Vamos analisar o prêmio. O documento oficial crava um salário inicial de mais de R$ 34 mil para o cargo de juiz substituto. É um valor que salta aos olhos. É como entrar numa empresa já como diretor. A progressão de carreira é bem clara, com teto no cargo de desembargador batendo ali em quase R$ 42 mil. Mas aqui eu sinto a necessidade de levantar um questionamento para a nossa discussão. Vá em frente. Eu olho para esses números e penso, tipo, o Estado pagar R$ 34 mil para alguém logo no primeiro dia de trabalho realmente garante uma justiça melhor e mais célere? É uma pergunta justa. Porque, sabe, corremos o sério risco de criar uma bolha de elite. Um grupo de profissionais que, desde o dia da posse, passa a viver em uma estratosfera financeira e social completamente desconectada da realidade precária das pessoas cujas vidas eles vão julgar todos os dias. É uma provocação essencial e o próprio texto do edital, se a gente lê com atenção, tenta responder a esse dilema. Como ele faz isso? Uma exclusiva. Eles não podem fazer outras coisas? Exato. Um juiz não pode ter outras empresas, não pode ser consultor, não pode ter fontes de renda paralelas. A única exceção é o magistério, dar aulas. Entendi. O salário elevado é, de certa forma, o preço que a sociedade paga para garantir a independência absoluta dessa caneta contra a corrupção e contra as pressões do poder econômico local. Faz sentido. Mas e sobre o risco da bolha de elite que eu mencionei? Então, sobre isso, o edital traz um mecanismo corretivo muito forte na distribuição das vagas. Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente percebe uma intenção clara. Se refere ao sistema de cotas, detalhado no documento? Exatamente isso. Das 51 vagas imediatas oferecidas, 32 são para ampla concorrência. Mas a estrutura reserva 13 vagas para candidatos negros, abrangendo pretos e pardos, 2 para indígenas, 1 para quilombolas
e 3 para pessoas com deficiência. Caramba, é uma distribuição bem específica. Sim, e não é apenas uma formalidade administrativa, sabe? É o Estado reconhecendo que a interpretação da lei melhora e a justiça se torna mais conectada à realidade quando o corpo de juízes reflete a diversidade demográfica, racial e social da população. A população que está ali no banco dos réus ou buscando seus direitos civis, né? Perfeito. Isso faz com que a distribuição das cadeiras tenha um propósito muito além do preenchimento de planilhas de RH. Mas, falando em preenchimento, com tantas vagas abertas, me veio uma dúvida. O tribunal está vazio. É um ponto crucial. Porque as 51 vagas abertas somadas à formação de cadastro de reserva me chamaram muita atenção. O edital lista vagas para preencher espaços que parecem cruciais, mas a terminologia pode ser meio confusa para quem está de fora. É verdade, tem uns termos bem próprios. O que os dados oficiais de vacância do TJ de Goiás nos dizem sobre a real necessidade dessas contratações? Porque há menções a vagas na entrância inicial e entrância intermediária. A gente precisa traduzir essa hierarquia para entender o tamanho do buraco na estrutura do tribunal. Por favor. Entrância é basicamente a classificação das comarcas, ou seja, as cidades onde o juiz atua, de acordo com o tamanho, a população e o volume de processos. Tá, entrância é tipo nível da cidade. Isso. A entrância inicial é a linha de frente. São as cidades menores do interior, onde o recém-aprovado geralmente começa a carreira. Onde ele vai pegar a experiência inicial. Exato. O juiz ali é muitas vezes a autoridade máxima visível na região. E o documento oficial revela que há 47 cargos vagos só nessa base da pirâmide. 47, nossa! Isso significa que dezenas de cidades menores em Goiás estão, neste momento, dependendo de juízes de outras comarcas. Comarcas vizinhas, sim. Juízes que precisam acumular varas, trabalhando em dobro, o que acaba atrasando o andamento processual de todo mundo. Exato. E o efeito cascata continua. Na entrância intermediária, que engloba cidades médias, aqueles centros regionais com fluxo de processos muito mais complexo, o cenário é ainda mais crítico. Pior ainda. Sim, o documento aponta 68 cargos vagos nessa etapa. Somando tudo, o TJGO precisa desesperadamente dessas mentes para que a engrenagem do Estado não trave de vez. 68 mais 47 é muita coisa. O que nos leva a uma transição lógica muito interessante aqui. Qual? Se o Estado precisa tanto preencher essas vagas, por que não facilitar o acesso? Ah, boa pergunta. A resposta, lendo o edital, me parece estar no retorno sobre investimento, o famoso ROI. Com certeza. Pensa comigo. Se o sistema público vai investir dezenas de milhões de reais na carreira de um único juiz ao longo de 30 anos, o edital funciona como a apólice de seguro do Estado. É a garantia deles, né? Eles precisam garantir que a pessoa sentada na cadeira não vá quebrar sob pressão. E o primeiro grande filtro, a primeira barreira pesada dessa apólice de seguro é a banca organizadora. A Fundação Getúlio Vargas. A implacável FGV. Isso levanta uma questão importante sobre o perfil da prova. A escolha da FGV pelo tribunal definitivamente não é por acaso. Eles têm uma fama, digamos, complicada. Tem sim. Se o objetivo fosse apenas testar quem tem a melhor memória fotográfica para decorar o Código Civil, qualquer banca serviria. Mas a FGV atua com uma mecânica de avaliação completamente diferente. Eles são conhecidos por aqueles textos gigantes, não são? Notórios por isso. Eles criam enunciados extensos, onde o candidato precisa ler a narrativa de um caso real, identificar qual é o conflito de fato, limpar as informações inúteis que a banca coloca de propósito no meio do texto. Só para confundir a pessoa. Exatamente. E só então aplicar o raciocínio jurídico adequado para achar a resposta. Deixa-me ver se eu entendi a mecânica. Em vez de perguntar diretamente, sei lá, qual é o prazo prescricional para a reparação civil, a FGV construiria toda uma história. Uma novela inteira. Diria que um fazendeiro lá no interior de Goiás assinou um contrato de maquinário agrícola durante uma seca severa. Aí a empresa de maquinário faliu,
Os herdeiros assumiram o negócio e agora, do nada, há uma disputa ambiental no meio desse processo de falência. É bem por aí. E aí o candidato que se vire para cruzar direito civil, direito empresarial e direito ambiental em, 2 minutos de leitura. Essa é a perfeita anatomia de uma questão da FGV. Ela exige que o candidato opere mentalmente como um juiz no seu primeiro dia de trabalho. Separando o que é ruído do que é o fato jurídico real. Exato. E essa prova objetiva Cuiro Gabarito acabou de sair ontem. É dividida em 3 blocos que somam 100 dessas questões exaustivas. 100 questões nesse nível de complexidade. 100 questões. Eu notei analisando o documento que ele lista um verdadeiro cardápio completo do direito nesses blocos: civil, penal, constitucional, eleitoral, tributário. A lista é imensa, o que já era esperado para o cargo. O básico bem reforçado. Mas há um item específico no bloco 3 que quebra essa lógica puramente técnica e merece destaque. O edital exige conhecimentos em formação humanística. Esse é um ponto-chave. Confesso que, à primeira vista, cobrar filosofia, sociologia e psicologia em um concurso que testa a aplicação fria da lei me parece um desvio de foco. Qual é a lógica do tribunal aqui? A lógica é simples. Evitar a formação de tecnocratas insensíveis. Como assim? Um juiz não é um algoritmo de inteligência artificial que recebe os fatos de um lado e expele uma sentença fria do outro. Faz sentido, lidam com pessoas, né? Exato. A formação humanística garante que quem vai aplicar a pena entenda a estrutura sociológica que envolve o crime. Garante que quem vai decidir sobre a guarda de uma criança, por exemplo, tenha noções mínimas de psicologia do desenvolvimento. O Estado quer saber se o candidato compreende a complexidade da sociedade que a lei tenta regular. Perfeitamente. Mas, olha, sendo muito honesto, é uma carga de estudos que chega a ser desumana. É gigantesca. Preparar-se para a complexidade técnica da FGV e, ao mesmo tempo, ainda dominar a profundidade filosófica exigida num edital desse tamanho requer um nível de organização absurdo. Se a pessoa não tiver método, ela surta. É o volume de informação que destrói a saúde mental de quem tenta fazer tudo sozinho no quarto, catando material perdido na internet. E, aliás, é exatamente por conta dessa montanha de conteúdo que a preparação precisa ser cirúrgica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcolb.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ferramentas assim são essenciais. Porque, na prática, tempo é o recurso mais escasso na vida de quem encara um edital com essa magnitude. E a economia desse tempo na primeira fase é vital, porque a triagem inicial objetiva é apenas o aquecimento. Apenas o aquecimento. Meu Deus. Pois é. O edital desenha uma progressão que pune qualquer fraqueza do candidato. Para aqueles que superarem a nota de corte da prova objetiva agora, o calendário oficial já impõe as provas escritas, que estão previstas para o final de maio. Fim de maio já? É muito rápido. Muito rápido. E aqui a dinâmica muda completamente. Sai o raciocínio de múltipla escolha, onde a resposta certa está escondida ali em algum lugar da página, e entra o terror absoluto da folha em branco. A temida fase discursiva. Lendo o que o documento descreve, me parece muito menos um teste de conhecimento puro e muito mais um teste de resistência física e mental extrema. É uma maratona. São 2 provas em dias seguidos com 5 horas de duração cada uma. Quem já escreveu à mão de forma ininterrupta por, 2 horas na faculdade, sabe o que acontece com as articulações dos dedos. Fica tudo dolorido. Agora imagine 5 horas sob a pressão de que uma vírgula mal colocada pode custar o cargo da sua vida. A exaustão física é um componente calculado da prova. Eles querem cansar a pessoa de propósito. Sem dúvida. No primeiro dia, o edital exige a redação de 2 dissertações e a resolução de 6 questões discursivas, que podem cruzar qualquer tema do edital. Qualquer coisa daquela lista gigantesca. Sim. Mas é no segundo dia que o Estado realmente simula a cadeira e a pressão do juiz. A prova prática de sentenças. O que eles precisam fazer? O candidato tem que elaborar uma sentença civil e uma criminal, do zero. E com um agravante pesado descrito lá na regra do jogo.
O candidato pode até consultar a legislação, levar os códigos para a prova, mas o edital é estrito, tem que ser a chamada lei seca, né? Exatamente, lei seca. Nenhuma anotação, nenhum comentário de doutrinadores, nenhuma jurisprudência impressa para guiar o caminho. É só a mente do candidato isolada com o problema e a letra fria da lei. É aí que se separa quem apenas memorizou resumos de quem realmente entende o raciocínio profundo por trás da construção jurisdicional. E se a pessoa sobreviver a essa maratona insana da escrita? Aí o edital a empurra para a próxima fase. Uma fase que investiga não apenas o que a pessoa sabe, mas quem ela é. Entramos na terceira etapa, a inscrição definitiva, a sindicância da vida pregressa e os exames de saúde. Isso levanta um ponto fascinante sobre o escrutínio público do Estado em cima do indivíduo. O edital deixa muito claro que o tribunal vai investigar o passado da pessoa. Mas isso não é apenas puxar uma certidão de antecedentes criminais na internet e pronto, certo? O que a banca procura nessa investigação social? O tribunal procura consistência moral e conduta ilibada. A banca vai, literalmente, investigar onde a pessoa trabalhou no passado. Eles ligam para os antigos empregadores. Sim, eles verificam se tem histórico de processos administrativos violentos, avaliam o comportamento em funções jurídicas anteriores e buscam até mesmo pendências que demonstrem falta de responsabilidade civil. Pendências financeiras graves, esse tipo de coisa. Isso. O objetivo final é assegurar que o poder do Estado, o poder de decidir a vida dos outros, não seja entregue a alguém cujo histórico de vida seja incompatível com a dignidade que a sociedade exige da magistratura. Ou seja, não basta ter passado os últimos 5 anos estudando trancado no quarto, longe de tudo. O candidato precisa ter vivido durante toda a sua vida em conformidade com as regras que ele mesmo vai aplicar aos outros agora. Exatamente. E olha, junto com essa devassa no passado, o edital também exige exames rigorosos de sanidade física e mental, além do famoso exame psicotécnico. O que faz todo sentido se pensarmos na rotina pesada que espera esse profissional. O exame psicotécnico busca mapear traços de personalidade, controle de impulsos e, principalmente, a capacidade de tomar decisões sob estresse, né? Com certeza. A carga emocional da carreira é brutal e o tribunal sabe disso. Imagino. Um juiz criminal, por exemplo, lida diariamente com as piores facetas da humanidade. Tragédias familiares complexas, violência extrema, fraudes ardilosas. Se a estrutura psicológica do indivíduo não for sólida como uma rocha, ele entra em colapso. E como se a avaliação rigorosa do passado e do perfil psicológico não fossem suficientes para derrubar os candidatos, o edital prevê o que muitos consideram o maior obstáculo do concurso público brasileiro. A prova oral. Eu não gosto de chamar de pesadelo, porque isso soa muito dramático para uma análise técnica. Mas, lendo o formato descrito no documento oficial, a prova oral me parece mais com um teste de estresse na engenharia civil. Como assim um teste de engenharia? Sabe quando os engenheiros querem testar a resistência máxima de uma viga de ponte antes de aprovar a obra? Eles não apenas olham para a liga de metal e dizem que tá bom. Eles aplicam peso, torção e pressão gradativa na máquina até ver exatamente em que ponto o material sofre fratura. A prova oral funciona com a mesma mecânica de estresse. É uma ótima analogia. O candidato está ali, sentado sozinho, diante de uma banca de desembargadores altamente experientes. Os temas jurídicos são sorteados publicamente, na hora ou com uma mínima antecedência. 24 horas, no máximo. E aí os examinadores começam a aplicar o peso das perguntas, uma atrás da outra. A analogia do teste de estresse é perfeita para ilustrar a mecânica dessa fase. Porque os examinadores não estão apenas avaliando se a resposta que sai da boca do candidato está correta perante a lei. Eles estão avaliando o conjunto da obra. Exato. Eles estão prestando atenção na respiração do candidato, na postura das mãos na mesa, no tom de voz quando a pergunta tenta de propósito induzi-lo ao erro. Eles fazem pegadinhas ao vivo. Fazem. Ou quando a banca discorda asperamente de uma tese que o candidato acabou de apresentar. O que está sendo medido ali não é apenas o intelecto,
mas a capacidade de manter a calma institucional. A frieza necessária para o cargo. Sim, porque um juiz não pode perder as estribeiras durante uma audiência acalorada no fórum. A prova oral testa justamente essa elegância sob fogo cruzado. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos imaginar que, superada a prova oral, a viga não quebrou. O candidato sobreviveu. Sobreviveu. O candidato é oficialmente aprovado. Mas, de acordo com o documento oficial do TJGO, a guerra ainda tem uma última batalha administrativa, a avaliação de títulos. A fase final. Eu quero evitar aquela ideia básica, sabe, de que títulos são apenas um troféu acadêmico para colocar na parede. Precisamos olhar para essa fase de títulos como uma ferramenta de estratégia de sobrevivência a longo prazo dentro da carreira. Como assim? Porque, ao ler a regra do edital com atenção, fica claro que ter um doutorado ou ter publicações mudam o destino geográfico da pessoa, certo? O que é fascinante aqui é exatamente esse ponto, o detalhe prático que muita gente ignora ou subestima. Explica pra gente. A avaliação de títulos não tem caráter eliminatório. Ninguém é reprovado por não ter um mestrado. Ela apenas soma pontos à nota final do concurso. Mas subir 3, 4 ou 5 posições na lista final de classificação muda toda a sua vida nas próximas décadas. Porque define para onde você vai. Exato. Quem tem a nota mais alta escolhe primeiro a comarca de lotação inicial. Entendi. Em um estado gigantesco como Goiás, essa pontuação de títulos pode ser a diferença exata entre começar a carreira em uma cidade muito próxima da capital, perto da família e com boa estrutura, ou ser enviado para a fronteira do estado. Lidando com infraestrutura precária e um isolamento geográfico absoluto. Isso mesmo. É uma constatação que transforma completamente o peso de apresentar um mestrado ou um doutorado, por exemplo. Ganha uma importância prática gigante. O edital lista um catálogo longo do que é aceito nessa fase. Pós-graduação, mestrado, doutorado, livros publicados na área jurídica. E olha, há um detalhe socialmente muito inteligente nesse documento oficial. Qual? Ele valoriza com pontos extras quem já exerceu a função de conciliador ou mediador de forma voluntária e gratuita no próprio TJGO por pelo menos um ano. É verdade. É o tribunal recompensando de forma muito justa quem já ajudava a desatar os nós do sistema judiciário antes mesmo de receber o contra-cheque oficial. E o mais interessante é que a utilidade desses títulos acadêmicos não se encerra no dia da escolha da comarca. Ah, tem mais benefícios? Tem sim. O edital sinaliza que a qualificação contínua se traduz em vantagens financeiras reais e permanentes através da gratificação de incentivo funcional. Como funciona essa gratificação? O tribunal estimula a evolução acadêmica no longo prazo. Após a posse, um juiz que comprovar especialização ganha um adicional de 10% sobre o subsídio. 10% a mais todo mês? Todo mês. O mestrado garante 20% de acréscimo. E o doutorado eleva a remuneração em incríveis 30%. Ou seja, o Estado construiu um mecanismo financeiro sólido para garantir que o Judiciário de Goiás se mantenha na vanguarda do pensamento jurídico. Eles evitam a estagnação intelectual de seus magistrados ao longo das décadas, pagando bem por isso. É um investimento na qualidade das decisões. E falando em benefícios de longo prazo e na preservação desse magistrado, o edital também detalha direitos muito atrativos, como a licença prêmio. A famosa licença prêmio. Concedendo 3 meses de licença remunerada a cada 5 anos de serviço ininterrupto. É a válvula de escape institucional para evitar o desgaste total da saúde mental, o famoso burnout. Sim, um alívio necessário. Mas olha, antes de pensarmos nas férias, na remuneração turbinada ou nos títulos acadêmicos, há um filtro final que não podemos esquecer. A barreira de entrada legal que despacha muitos aventureiros brilhantes direto para casa. Qual seria? O documento do edital reafirma o requisito inegociável exigido pela nossa Constituição. Não basta ter o diploma de direito e passar brilhantemente em todas as etapas de que falamos aqui. A prática? Exato. É obrigatória a comprovação de 3 anos de atividade jurídica mínima na data da inscrição definitiva. O famoso tempo de balcão. Precisamente.
O Estado se recusa a entregar o imenso poder de decisão sobre a liberdade e o patrimônio alheio a um gênio da teoria que acabou de sair das salas de aula e nunca lidou com o sistema na prática. Faria muito mal para o sistema. É necessário ter atuado como advogado, ter assinado peças reais, ter participado de audiências de verdade ou ter exercido cargos exclusivos de bacharel em Direito no serviço público por, no mínimo, 36 meses. 3 anos vivendo direito. O juiz precisa entender na própria pele as dificuldades reais do balcão de um fórum e a angústia daquela pessoa que aguarda meses pelo andamento de um processo. A teoria abstrata precisa ter sido testada na realidade dura. Então, o que tudo isso significa no panorama geral que estamos desenhando? Nós começamos a nossa análise tentando entender a máquina implacável que o Estado desenhou para selecionar suas autoridades no TJ-GO. E que máquina! Vimos que aquele salário inicial astronômico de mais de R$ 34 mil não é apenas uma remuneração, é uma tentativa estatal de comprar blindagem contra a corrupção e exigir dedicação exclusiva. É um mecanismo de defesa do Estado. E compreendemos também como o sistema de cotas busca evitar a criação daquela bolha de elite descolada da sociedade, garantindo diversidade. E mapeamos como cada etapa do concurso ataca um ponto específico da constituição humana do candidato, né? Exatamente. A prova objetiva da FGV não testa a memória decoreba, testa o raciocínio sob extrema pressão de tempo. A prova discursiva é literalmente um teste de resistência física e de articulação sem apoio material. A investigação social e o exame psicotécnico vasculham a estabilidade moral e mental da pessoa. E a arguição oral? A arguição oral funciona como o teste de estresse da engenharia para ver exatamente em que momento o profissional perde a compostura institucional sob ataque. Tudo isso enquanto a pessoa precisa acumular 3 anos de prática jurídica real e, de preferência, títulos acadêmicos para garantir um destino melhor na classificação final. Um funil estreitíssimo. Todo esse desenho, pautado estritamente no documento oficial desta 59ª edição, nos mostra a criação meticulosa de um perfil quase sobre-humano. O que nos conduz a uma reflexão final que transcende as páginas secas desse edital. Como cidadãos, nós estamos condicionados a olhar para um juiz lá na frente, em uma sala de audiências, e ver apenas o produto final. A figura da autoridade. Exato. Enxergamos a figura imponente, a toga negra, o peso absoluto da autoridade no exato instante em que o martelo bate e a decisão é tomada. Mas o que permanece invisível aos olhos da sociedade é o custo pessoal astronômico dessa formação. O pedágio silencioso da excelência, sabe? É a exata medida da solidão, porque as estatísticas do documento oficial mostram os aprovados comemorando, mas elas escondem as milhares de madrugadas em claro. O esforço invisível. Escondem as ausências prolongadas nos círculos familiares, os relacionamentos que não resistiram à falta de tempo e a enorme disciplina mental de suportar a incerteza de falhar durante anos a fio. É um peso emocional brutal. Isso nos obriga a fazer uma pergunta incômoda para encerrar. Será que a verdadeira força de um magistrado se revela no brilho intelectual quando todos estão olhando durante o tribunal? Ou ela é, na verdade, forjada naquele silêncio isolado e excruciante dos anos de preparação? Quando não tem ninguém aplaudindo. Quando não há plateia nenhuma e a única testemunha da resiliência é a própria consciência do candidato. Fica a provocação para quem acompanha a nossa análise repensar o peso invisível que existe na balança da justiça muito antes de alguém ter o direito de sentar na cadeira e tentar equilibrá-la.